Olá, voltamos para mais uma aula da nossa disciplina de Fundamentos de Política e Legislação Educacional Brasileira. Na aula de hoje, nós temos um tema um pouco maior, né? A influência das políticas neoliberais de FHC, de 1995 a 2002, a Lula, 2003-2010, na implantação do currículo nacional no Brasil. Então, a ideia da nossa discussão de hoje é discutir o currículo nacional, né? O que vem a ser esse currículo nacional. Então, a gente vai primeiro entender isso e entender também que nós temos um currículo nacional implantado no Brasil, que ele foi consolidado num processo no mínimo estranho, né? Visto que algumas situações são criadas nesse processo. Mas antes da gente entrar nesse ponto, uma coisa que nos interessa saber é com relação ao neoliberalismo. Trouxe aqui alguns elementos, né, para conceituar, ajuda a gente a entender. Primeiro, o neoliberalismo ele é identificado a partir de 1980, a partir da década de 80. Ele é caracterizado por uma diminuição do poder estatal e o aumento do poder privado, e o Estado é entendido como moroso e incompetente, o privado como ágil e eficiente. Então, nós observamos na própria história que a partir de 1980, muitos países eles passam a adotar essa política neoliberal, né, na sua prática. E ele começa a se consolidar na própria América Latina. A gente vai perceber isso no Brasil a partir de 1999, né, com a entrada no governo de Fernando Collor. Então, ele se consolida de fato com o Fernando Henrique Cardoso. Então, na década de 80, a gente tem alguns casos que são interessantes, que a gente pode adentrar depois, como o caso da implantação do currículo nacional no Reino Unido, né, que é um marco, né, para a gente entender a implantação de currículos nacionais nessa perspectiva neoliberal. Além disso, nessa perspectiva neoliberal, a ideia é, de fato, diminuir o poder do Estado, né, e aumentar o poder privado. E isso ele é feito de uma forma, muitas vezes, ideológica, a gente nem percebe, né? Por exemplo, é muito comum, se você é professor, né, você tem condições de pagar uma escola privada, obviamente, provavelmente, você vai matricular seu filho numa escola privada, né, porque nós aprendemos, né, que o que é bom é o que é privado. E deixamos de exigir do poder público uma escola de qualidade, sendo que nós terminamos por pagar duas vezes, pagamos a particular e pagamos também a pública, né? Então, essa sutileza, né, ideológica termina por fazer-nos acreditar que o que é bom é o que é privado. E a gente deixa de lutar pelo que é público e que é pago também por nós. Então, o Estado ele é entendido nessa perspectiva como algo moroso, né, incompetente. Então, isso é disseminado, né, de uma forma muito sutil. Por quê? Pelos próprios mecanismos ideológicos do Estado, né, pela família, pela própria escola, né, pelos professores, pelos meios de comunicação, pelas igrejas. Então, tudo isso termina por nos fazer acreditar que o que é bom é o que é privado, né? E aí acho que fica um ponto para reflexão. Por quê? Porque nós acreditamos que o que é privado é ágil, é eficiente, é rápido, né? Nós terminamos a acreditar nisso. Com relação, aliás, ainda com relação ao neoliberalismo, percebe-se uma política de privatização e de redução de gastos públicos. A privatização é utilizada como instrumento para despolitizar as práticas reguladoras do Estado. Então,
Isso ficou muito presente nesses governos, né? Nesses governos neoliberais, assim, de Collor até FHC, com essa política muito forte primeiro, de redução de gastos, né? De enxugar a máquina pública, e a política de privatização. Então, isso também é uma característica, né, dessa política neoliberal. E, além disso, fica claro, né, autores que nós já entramos em contato com ele, como Pablo Gentili, né, em nossas discussões, em nossos livros, textos, ele deixa claro que a privatização ela é um instrumento para despolitizar as práticas reguladoras do Estado. Então, o Estado ele deixa de ter um poder, né, de regulação. Não é ele mais quem determina as regras, né? E isso é uma questão muito complicada. Eu trouxe um pequeno trecho de Azevedo que é bem interessante para nosso entendimento. O neoliberalismo questiona e põe em xeque o próprio modo de organização social e política gestada com o aprofundamento de intervenção estatal. Menos Estado, mais mercado. É a máxima que sintetiza suas postulações, que tem como princípio-chave a noção de liberdade individual, tal como concebida pelo liberalismo clássico. Então, isso deixa claro, né, a nossa ideia de diminuição do poder estatal e aumento do poder privado, né? Então, quando ela diz menos Estado, mais mercado, ela está dizendo a mesma coisa, né? Caminhando ainda um pouco mais, nós vamos entrar na nossa discussão sobre currículo nacional, entender um pouco o que é esse currículo nacional. Então, primeira coisa, o currículo nacional é a formalização de expectativas de aprendizagem em todos os níveis dessa etapa de ensino. Além disso, um documento de orientações complementares às diretrizes curriculares, diretrizes, regulações, pareceres e parâmetros. Então, o currículo nacional ele é constituído, na verdade, por uma série de elementos. Os parâmetros curriculares, né, os PCNs, as diretrizes curriculares nacionais, os pareceres do Conselho Nacional de Educação. Tudo isso são elementos que foram utilizados para se constituir no Brasil um currículo nacional. Então, o que ele tem um ponto interessante, né? Porque a expectativa que se tinha era de estabelecer que, assim, de uma forma mais geral, que o que fosse estudado em um estado do Sul fosse também estudado, a mesma coisa fosse estudada no estado lá do extremo norte. Então, com isso, nós temos um currículo que é trabalhado no país inteiro. Né? Daí a ideia do currículo nacional. E esse primeiro momento ele seria um documento de orientação. Mas o que a gente vai perceber no decorrer da nossa discussão é que isso não foi bem assim. Então, na educação básica, eu trouxe um outro trechozinho que serve para a gente entender isso. Na educação básica, o currículo nacional ele orienta até mesmo, foi orientado pelos organismos internacionais como o Banco Mundial. O Estado deve atender o ensino público, uma vez que esse nível de educação é considerado imprescindível na organização do trabalho. Continuando ainda no slide, tal atendimento, no entanto, vem sendo conduzido por parâmetros de gestão da iniciativa privada e do mercado, tais como diversificação, competitividade, seletividade, eficiência e qualidade. Essa orientação aponta mais uma vez o beneficiamento das forças privatistas na educação. Libânio, Oliveira e Tossi. Então a gente já percebe aqui claramente, né, que instituições internacionais, mecanismos internacionais como o próprio Banco Mundial, ele passa a interferir diretamente nas políticas públicas educacionais brasileiras. Por quê? Porque a partir desse momento ele começa também a financiar
a educação no Brasil. Como ele financia, ele passa a exigir, né, passa a determinar o caminho das discussões, que terminam entrando para uma perspectiva muito mais privatista, né, como foi apresentado no texto. Daí, nós temos então o Banco Mundial, né, que nesse contexto capitalista ele age como uma agência de regulação. Os organismos internacionais eram eles quem estabeleciam as pautas das discussões e a população usuária da escola não foi ouvida. Isso quer dizer o quê? Que o Banco Mundial ele passou a direcionar todas as discussões em torno do currículo nacional, inclusive dos próprios parâmetros curriculares nacionais, os PCNs. Como? Passou a determinar o que seria discutido. E outra, vetar a participação de professores e pensadores da educação, que eram as pessoas que viviam a escola. Então, essas pessoas eles não fizeram parte, né, desse processo de discussão dos PCNs. Então, ele não chegou, nesse momento, até a escola. Ele só vai chegar na escola depois, prontinho, numa caixinha, como muitos de nós recebemos. Uma outra coisa que ficou também presente foi um processo de terceirização na elaboração dos PCNs. Foram contratados professores de ensino fundamental, especialistas, consultores, tanto nacionais quanto internacionais. E depois de um processo de discussão, uma primeira versão dos PCNs foi enviada a 400 especialistas que avaliaram o produto e deram uma resposta às críticas da comunidade educacional. Então, se o trabalho, se a elaboração é terceirizada, o serviço é comprado, né? Então, é complicado a gente ter aí um processo de discussão amplo, porque se o MEC está pagando, se o MEC contratou, ele vai dizer o que ele quer, qual o produto final desse trabalho. Daí, como as críticas geradas pela mídia foram muitas, terminou por esse PCN ser encaminhado para 400 especialistas, né, que avaliaram esse produto. Na verdade, isso foi muito mais uma resposta à sociedade, uma resposta para a mídia, né. O Conselho Nacional, ele é quem é o responsável pela elaboração de propostas para uma envergadura tão grande, né, de 10, 20 anos. Então, esse conselho, ele entendia que os PCNs eram uma proposta do governo federal. Enquanto esse conselho ele elaborava ainda as diretrizes, o MEC já fazia com que eles fossem efetivados. E ele efetivou como? Com a implantação, com a exigência dos parâmetros nos livros didáticos. Então, o MEC exigia, só aprovava livro didático para ser distribuído nas escolas se estivesse de acordo com os PCNs. E a outra coisa, na avaliação externa, né, nos SAEBs da época, as questões elaboradas para os alunos responderem, elas estavam pautadas também nos PCNs. Com isso, os PCNs são efetivados de fato. E aí nos vem uma pergunta, né? Aliás, o MEC, então, efetivou os parâmetros na adoção dos livros didáticos, como eu já falei, e nas avaliações. Professores e pesquisadores foram silenciados nesse processo, e os PCNs são, sim, uma marca do governo FHC. Mas aí surge uma pergunta, né? Por que, então, se os PCNs, que são marca de um governo, permanecem em um governo dito de esquerda? Então, por que será, né, que esses PCNs permanecem até hoje? Porque eles estão em vigor, né? Se você for fazer um processo seletivo, um concurso, e se for professor, essas questões vão estar presentes. Mas por que eles permaneceram num governo dito de esquerda? Então, provavelmente, eu trago aqui dois posicionamentos que podem nos ajudar nesse entendimento. Primeiro, que o currículo nacional permanece porque, mais do que associado a uma política neoliberal, faz parte de uma política em defesa da cultura comum. Sacristã diz: se o currículo nacional não está associado a uma política neoliberal, poderia atuar como numa perspectiva emancipatória. Então, o que acontece, na verdade, é que esses professores, eles absorveram esses PCNs. Então, eles passaram a fazer parte da vida.
E minimamente eles garantem que o que é estudado aqui, que todos os alunos têm acesso aos mesmos conhecimentos, visto que é estudado um único currículo. Eram essas as nossas discussões para hoje. Muito obrigado. Nos encontramos no próximo encontro.